o país, né, tá tendo que se adaptar a uma nova forma de rotina, né, uma nova forma de trabalho. E aí surgiu a temática, né, de como a gente pode trabalhar, né, de forma em home office, né, tanto nós, com as interações que a gente tem com os nossos clientes, de uma forma muito produtiva. Para isso, né, a Brad, em parceria com a Digitalx, achou importante a gente trazer profissionais para contarem um pouquinho da experiência, né, que eles estão tendo nos seus dias a dias, né, trabalhando, né, dessa forma, para a gente poder conversar aqui um pouquinho, trocar experiências, trocar boas práticas, né, e tentar ajudar todas as agências digitais nesse momento. Tá? Para isso a gente chamou, né, a Anne Morelli, da HRI Comunicação, que vai falar um pouquinho, a Dani Baroni, da Ilimitada Marketing, o Rodrigo de Oliveira, da Vitamina Web, e o João Andrade, da Brivia 10, que vão dividir conosco, né, algumas histórias, algumas boas práticas aí de como a gente pode melhor trabalhar nesse momento. Pessoal, é o momento da gente ter bastante interação, tá? Então, vão fazendo perguntas, vão tirando suas dúvidas ao longo daí do nosso webinar. E principalmente, né, se vocês puderem dizer como está esse momento para as agências de vocês, como que vocês estão trabalhando, né, de forma operacional e estratégica com os clientes de vocês nesse momento, né? É bem importante que a gente entenda para que a gente também possa colaborar. E principalmente, né, como o cliente de vocês também está se comportando nesse momento. O que vocês estão percebendo, né, do mercado nesse momento, né, de turbulento? Está tendo cancelamento, né, de contratos, está tendo cancelamento de campanhas, está tendo demanda, né? Então, divida conosco essas informações para que também a gente tenha e possa atuar colaborando cada vez mais no dia a dia de vocês, tá bom? Bom, pessoal, vamos dar início, né, esse nosso bate-papo, tá? Para isso, eu vou compartilhar aqui a minha tela, né? Lembrando que a gente vai falar um pouquinho, né, ao longo dessa nossa conversa sobre produtividade, os passos que a gente tem que dar no momento da implementação, as ferramentas, né, que a gente utiliza no nosso dia a dia, que podem colaborar com a gente. Nesse ponto, a Dani Baroni vai dar algumas dicas. Na parte de gestão de projetos e tarefas, né, o Rodrigo vai bater um papo conosco e o João vai finalizar aí falando um pouquinho da experiência deles, né, em modelos de negócios compartilhados, não só também no trabalho home office, mas também trabalhando em sites diferentes, né? Então, Anne, acho que você pode falar um pouquinho para nós da sua experiência, das suas recomendações? Oi, gente, tudo bom? Lógico, eu montei um passo a passo, não como uma receita de bolo, mas para inspirar tanto as empresas que nunca trabalharam com colaboradores remotamente e até para as empresas que já têm essa prática e que possa, sei lá, servir como um meio de corrigir algum pedaço do processo que não está funcionando direitinho. Então, eu elenquei aqui 10 pontos que eu queria passar rapidamente e até explicar algumas dificuldades e como que a gente resolveu essas dificuldades e esses desafios. Eu encaro hoje como um principal desafio, e por isso que ele virou o número 1, quebrar o paradigma e o preconceito de se trabalhar remotamente. Então, quando a gente oferece isso como uma ferramenta de trabalho para um colaborador, a gente sente a própria resistência do colaborador. Eu não consigo, não vai funcionar para mim, eu não sei trabalhar sem interação com outras pessoas, eu não sei me autogerenciar. E daí a dica que a gente dá é: todo mundo consegue. Existe um tempo de adaptação, sim. Cada um tem o seu tempo, sim, mas todo mundo consegue. E uma dica que a gente dá é: ao invés de você falar não consigo, coloque na sua cabeça: essa é uma excelente oportunidade, tanto para a empresa quanto para você, colaborador, descobrir novos caminhos e se adaptar para uma nova metodologia, seja ela para você fazer todos os dias da semana, seja ela para você fazer em alguns momentos da semana. Um outro ponto que a gente elencou foi mapear as dificuldades.
E esse ponto, mapear as dificuldades, estabelecer rotina e dar o tom de como será a operação remota, é o segredo do sucesso da produtividade num trabalho remoto. Eu estabeleci que a gente vai trabalhar. Isso é muito importante, porque algumas empresas já trabalham com seus colaboradores remotamente, porém, hoje, muitas empresas adquiriram essa medida não como estratégia, mas como prevenção. E daí, o que a gente teve 1 ano e meio para montar de projeto, nós empresas que trabalhamos remotamente, a maioria teve 1 semana para implementar. E isso é o que preocupa mais as pessoas, isso é o que causa maior dúvida, porque as pessoas falam: como que eu começo? Como que eu vou mapear essas dificuldades? E é simples, você senta com seus colaboradores, você liga para o seu colaborador, você faz um hangout com o seu colaborador e conversa. Esse é o momento para nós dois estabelecermos quais serão as dificuldades do nosso trabalho. Daí eu vou falar sobre ferramenta, eu vou falar sobre acesso de internet, e o que é muito importante nesse momento? A gente não está vivendo uma estratégia de trabalho remoto. Nós estamos vivendo um momento de isolamento familiar. E nesse isolamento familiar, a gente tem que levar em consideração que a família está trabalhando remotamente. Então, existe mais de um membro da casa que está trabalhando de maneira remota. Os nossos filhos estão tendo teleaulas como substituição às atividades escolares. Então, todo mundo nesse momento está usando da mesma banda da internet, todo mundo está usando dos mesmos equipamentos. Por isso que nesse mapeamento de dificuldades, a gente tem que estabelecer rotinas e flexibilidade de horário. Então, meu filho vai vir a todo momento me interromper, porque ele tem dificuldade na teleaula dele. O que eu vou fazer na minha rotina para estar presente nesse momento e eu não perder o foco do meu trabalho? Então, esse é mais ou menos, né? Eu falei muito geralmente, mas esse seria o mapeamento da dificuldade: colaborador e gestor. É o momento que o colaborador vai falar as dificuldades dele e o gestor vai montar estratégias para sanar essas dificuldades. E estabelecer rotinas e processos de comunicação. Líderes e liderados. Esse também é um dos principais pontos e o principal momento para a gente falar: aqui eu tenho problema, aqui eu não sei como é que eu vou trabalhar. Porque lá na frente não pode ter esse momento de volta. Ai, olha, eu não entendi direito como que estava estabelecida essa rotina, por isso que eu errei. Esse é o momento para deixar bem claro entre os dois lados como é que vai ser essa rotina. Eu vou fazer uma marcação de ponto, eu vou ter uma flexibilidade de jornada, como que vão ser os momentos de reunião de alinhamento, quais as ferramentas que nós vamos usar para ter esses alinhamentos. Depois que eu tiver essa breve reunião de alinhamento em tal horário, e se eu tiver dificuldade ou dúvidas do processo, como que eu vou tirar essa dúvida? Vai ser por chat? Eu vou ligar para o meu líder? Eu vou falar com WhatsApp, falar por WhatsApp com ele? E daí eu vejo dois grandes problemas. Na hora que ele para me acionar, eu como líder, se todos os meus liderados tiverem dúvidas durante todo o dia, eu como líder vou perder minha produtividade, porque ao todo tempo eu vou parar minha tarefa para sanar dúvidas. E o liderado, se ele não tiver a solução desse problema, ele vai parar no trabalho dele. Então, por isso eu preciso estabelecer a rotina, por isso eu preciso ter um script, um processo bem moldado para que não ocorra essas interrupções e para eu não perder a produtividade durante o meu dia. Nesse momento também é importante a gente dar o tom de como será essa operação remota, como que eu vou te cobrar, o que eu espero da administração do seu tempo, qual que é o prazo de entrega que você terá para mim. Quando a gente estabelece na nossa empresa esses prazos de entrega, nós temos um prazo com o cliente e a gente deixa bem claro para o colaborador o prazo dele e a folga de entrega em relação ao cliente. Por quê? Nós estamos trabalhando de uma maneira remota. Quando você está remoto, existem grandes possibilidades de você
não ter acesso à internet, daquele momento você ter falta de energia no seu local de trabalho remoto, e o cliente não pode ser prejudicado. Então a gente fala, ó, você tem um período de 30 dias para fazer essa entrega. Entregue em 15 para você não correr o risco de lá na frente ter algum problema. Quando um colaborador meu chega e fala, olha, não vou poder te entregar amanhã porque houve falta de energia na minha casa, a gente fala para ele, olha, você teve tempo hábil para isso. Quando a gente estabeleceu rotinas e da sua operação foi estabelecido isso. Então, existe uma força a mais de cobrança nesse momento. Outro ponto importante, cuidado com as informações. O que a gente fala para as pessoas? A informação sigilosa e confidencial do cliente, ela continua sigilosa e confidencial mesmo no momento do trabalho remoto. Embora você esteja na sua casa, essa informação ainda é sigilosa. Cuidado com a guarda de documentos. Se alguém, algum membro da sua família causar a divulgação desse documento, você é responsável, porque você tinha essa responsabilidade com a guarda dessa informação. Utilizar a tecnologia a seu favor utilizar a tecnologia a favor da produtividade. Hoje em dia nós temos muitos benefícios e a gente tem que usar a favor da produtividade, seja através de uma plataforma, ferramenta. Eu nem vou entrar muito em detalhe, porque meus colegas vão abordar mais esse tema. Mas o que eu queria falar? Quando a gente usa a tecnologia, a gente tem que ensinar a pessoa a usar a tecnologia. Em muitas empresas, quando a gente implementa trabalho remoto, a principal dúvida, e a gente faz um trabalho de sensibilização dos colaboradores, é como usar, como me portar, como que eu devo agir numa videoconferência. Muitas pessoas acham que se elas não falarem e se elas não abordarem algum assunto, elas vão ter um ponto negativo no trabalho. Então a gente explica, olha, não necessariamente quando você entra numa videoconferência você precisa falar. Você vai ser cobrado pela sua entrega de trabalho e não pela sua participação numa videoconferência. Não é uma dinâmica de grupo. Qual o momento certo de você falar numa videoconferência? Como que eu sei que eu não vou falar na frente em cima de uma outra pessoa? Então, isso foi um exemplo que eu dei, mas é importante que toda vez que a gente estabelece ou oferece uma tecnologia para o nosso colaborador, a gente tem que ensinar ele a usar essa tecnologia e não só ensinar a usar o ferramental operacional, mas como se portar mediante essa tecnologia. Cuidados, riscos, etiqueta de uso da tecnologia. E o mais importante, eu estava assistindo uma live ontem e de um grande varejista que teve que fechar todas as suas lojas e ele falou, agora que eu vou ver como que meus líderes vão se portar em que todos estão trabalhando remotamente e que a gente abriu esse trabalho de varejo online de e-commerce. E é isso que eu falo para todo mundo. Liderar através de um hangout é um grande mérito, né? Vamos lá na unha motivar todos os nossos colaboradores através de um hangout. Vamos entender como é que faz isso e vamos aprender, porque você está lá no dia a dia olhando e motivando sua equipe é uma coisa, a hora que você faz através da tecnologia remota é outra coisa. Desafios com as novas ferramentas de trabalho e local de trabalho. Então, isso eu já falei um pouquinho, acho que é mais ou menos isso mesmo. Duas dicas que eu posso dar. Faça 2 acordos, um com você mesmo e um com as pessoas que estão trabalhando junto com você nesse momento familiar de isolamento. Acordo com você mesmo, que horas que eu vou começar a trabalhar? Quais são as entregas que eu vou fazer nesse dia? Trabalhar com lista, eu tenho que cumprir todas essas tarefas da minha lista. Aonde eu vou trabalhar? Qual que é o local da minha casa, que é local de trabalho, e qual que é o local de prazer, de lazer, né? Eu vou mudar esse ambiente para o meu próprio cérebro e entender que eu estou trabalhando.
E na família, como que eu vou explicar isso para os meus filhos? Que eu estou em casa, mas eu estou trabalhando. Como que eu vou estabelecer regras para não perder meu foco, né? Para não perder minha atenção? O que que eu vou fazer para não me distrair com rede social, com WhatsApp? Eu acho que a gente não pode entrar na briga foco e distração. Então você tem que ter isso bem claro. Quais as medidas preventivas e estratégias de negócio que eu vou estabelecer para aumentar a produtividade do meu trabalho. E entendendo sempre, eu estou no isolamento familiar e mesmo assim eu tenho que fazer um trabalho remoto. O que que eu tenho que ter? Muita, mas muita paciência. Qualquer processo de mudança ele exige tempo para adaptação, exige otimismo para a gente vencer os desafios. E toda a crise, eu acredito que seja uma grande oportunidade de aprendizado e de mudança. Se a gente tiver esse foco, a gente consegue implementar e a gente consegue ter produtividade e nós vamos ter grandes surpresas de como de uma nova maneira de se trabalhar. É isso. Que bacana, Anny. Eu também estou vendo, né, que acho que o final de tudo isso vai ser realmente um novo momento, né, para todas as relações trabalhistas, para todas as relações interpessoais que estão se fortalecendo, né? Acho que todos, né, no dia a dia estamos tendo que aprender, né, a lidar com situações, né, eu, por exemplo, tenho uma criança de 6 anos em casa que acho que está de férias, né? Pedindo a atenção, pedindo, né, a presença dos pais, né? E eu e minha esposa temos que nos dividir, né, entre as nossas atividades. Mas acho que se a gente coloca, né, a paciência e a empatia, né, como você trouxe, né, na conclusão aí, acho que é o momento, né, da gente se fortalecer como família, se fortalecer nas relações, né, e fortalecer o que a gente entrega realmente de valor, né, para nossos clientes e para o mercado, né? Então acho que isso é muito bacana. Legal, Anny, tá? Agradeço a tua colaboração com todos, trazendo um pouquinho, né, desse passo a passo. Acho que tem bastante elementos aqui que todo mundo pode seguir, né, dessa tua experiência, para realmente a gente conseguir dar vazão a tudo isso, tá? Muito obrigado. Eu acho que até um tema que você trouxe, né, é a questão das ferramentas no dia a dia, né, e as tecnologias que a gente tem que estar trabalhando. E para falar um pouquinho disso, né, eu vou convidar a Dani Baroni, da Ilimitada Marketing, para contar um pouquinho da experiência dela, como que ela trabalha, né, e como que a gente pode, às vezes, com algumas informações, ajudar todos aqui da Abrad. Dani? Obrigada, Daniel. É interessante, inclusive, eu acho que a gente foi bem feliz na construção desse roteiro, porque é um link mesmo do que a Anny estava falando para o que eu vou começar a falar agora. O primeiro item, inclusive, do que eu vou falar tá baseado nisso. Depois de construir, né, desenvolver, implementar todos aqueles processos que são importantíssimos. E eu passei por um processo parecido com a Anny, levei quase 2 anos, um pouco mais do que ela, para conseguir implementar totalmente o trabalho remoto na agência. Já é realidade há mais tempo do que isso. E sem esses processos, sem essas dinâmicas bem definidas, é impossível. Mas depois disso feito, aí a gente precisa entender como é que a gente vai aplicar isso no dia a dia. E como ela bem falou, sem o uso da tecnologia e de ferramentas para nos auxiliar, é inviável. Quando a gente está falando de trabalho remoto, a gente está falando de distância física, a gente está falando de não ter o colega de trabalho do lado para você dar aquela cutucada e falar, ei, aquele negócio. Você não tem isso. E você precisa estreitar. E as ferramentas estão aí para isso. Às vezes é até um tanto confuso a quantidade de ferramenta que a gente tem. Na hora dessa implementação dos processos, de você entender o que você vai utilizar ou não, você fica confuso. Eu testei diversas ferramentas. Umas deram muito errado, outras deram muito certo. E é um processo sofrível mesmo. Então, o desenvolvimento e a implementação desses processos, utilizando a ferramenta, é algo que requer paciência, teste. Pessoas
abertas a seguirem, né, essa dinâmica que envolve não só os líderes, mas também como os liderados. Eles precisam ter paciência, porque eles vão ter que testar ferramentas, eles vão ter que aprender a usar aquelas ferramentas, eles vão ter que te dar feedback, porque não adianta ter só teu ponto de vista. Eu acho essa ferramenta ótima, eu vou utilizar ela. Você precisa levar em consideração plenamente como a tua equipe está lidando com aquela ferramenta. Está sendo produtivo, não dá, a ferramenta é lenta, não dá erro, enfim. O feedback é importantíssimo. Então, vou falar aqui desse segundo item, né, que é o treinamento e a introdução do time. Depois de finalmente você testar ou fazer uma curadoria daquilo que você acha que vai ser aplicável para o teu processo, escolher as ferramentas, você precisa treinar o teu time. Você precisa utilizar das vídeos, treinamentos, período de implementação que todas essas ferramentas te oferecem e testá-las. Isso é altamente necessário. Doloroso, requer paciência, é complicado, porém necessário. O que eu sugiro nesse momento é que você utilize ferramentas que eles já estão mais familiarizados. Então, comece por essas, desde que elas atendam a necessidade do que você precisa, dentro do processo que você estabeleceu. E façam pequenos testes com setores em si, aos poucos. Não implementa tudo de uma vez, não chega assim, bom dia, a ferramenta que vocês vão usar é essa. Não funciona assim. Então, as reuniões, os feedbacks, os treinamentos, os testes são altamente necessários para esse processo. Então, agora eu vou começar a falar das ferramentas em si. O calendário e a integração de agendas pode parecer algo que é uma coisa comum no dia a dia e pode parecer meio absurdo eu falar, não, todo mundo já tem um calendário alinhado. Não é verdade. Existiam pessoas na minha equipe que o calendário e a agenda delas era de papel. Então, para eu saber as reuniões que elas tinham, a dinâmica do que elas estavam fazendo, até mesmo delas saberem como é que estava a minha disponibilidade de agência, da agenda e de outros integrantes, ficou mais complicado. Então, utilizar calendários integrados, utilizar agendas compartilhadas é altamente necessário, principalmente para os integrantes das equipes que precisam fazer reuniões ou então que precisam agendar brainstorms ou marcar uma reunião com o cliente. Eu preciso ter ideia do que o meu gerente, como é que está a agenda dele hoje, porque eu preciso marcar uma reunião com o cliente para um planejamento de uma campanha qualquer. Então, isso precisa estar alinhado. Nem sempre eu vou conseguir falar com ele na hora, eu vou ficar esperando. Não, agendas integradas, calendários preenchidos online, funcionam bem para isso. Até mesmo para você ter a disponibilidade. Um colaborador quer falar comigo e ele não, é uma conversa mais, sei lá, particular, ou então ele quer falar sobre alguma dificuldade. Ele ter a disponibilidade da minha agenda vai ajudar muito. Ele se organizar também. Tá? Então, calendários. E aí a gente tem o Google Agendas, que eu acho que é o mais prático de ser usado. Tem outras ferramentas, mas essa seria o que eu iria citar agora, porque quase todo mundo tem um Gmail. Se você tem um Gmail, sua empresa usa o G Suite, tá ali, tudo num lugar só. Então, é bem prático. E aí a gente vem para um outro ponto, que algumas agências sofrem, né? Que é o armazenamento em nuvem. Que para mim também é uma coisa que eu não vejo um movimento que não seja nesse sentido. Você vai precisar ter os seus arquivos e documentos nas nuvens. Você vai precisar ter para que qualquer pessoa da sua equipe tenha acesso daquilo que ele precisa. E aí entra um item complicado. Demanda, você precisa ter espaço. Você precisa gerir bem esse espaço. Você precisa de ferramentas que tenham expertise, inclusive de dados, tá? Que te deem relatórios sobre isso. E um item muito importante que a Anne falou é a segurança. Então, você precisa de ferramentas que guardem os arquivos dos seus clientes com extrema segurança, até mesmo que você tenha itens de segurança
para o acesso da sua própria equipe, tá? Não utilizar um computador não autorizado, você fazer uma verificação, um acesso de verificação dupla e por aí vai. E aí a gente tem o OneDrive, a gente tem o Dropbox, a gente tem o Google Drive, tem as ferramentas também da Microsoft, enfim. Ferramentas de nuvem, essas são as mais populares, as mais usuais. E todas essas três que eu citei inicialmente têm plataformas otimizadas para a equipe, tá? Então, elas facilitam muito essa dinâmica de acessar, de item de segurança. Inclusive, ela te dá o histórico de quem acessou o arquivo, quem deletou o arquivo. Tudo isso é importante para você que está acompanhando o processo do que a equipe vem fazendo ou não, e até por uma questão de segurança mesmo, tá? Então, a gente também vem para a comunicação. Isso é uma ferramenta que, para mim, é extremamente necessária. Você ter uma ferramenta de comunicação interna para a equipe. Muita gente fala, não, mas por que não usar o WhatsApp? A gente usa o WhatsApp hoje para se comunicar com os clientes. E a maioria das pessoas usam para a sua vida particular, elas usam para o dia a dia, o que pode atrapalhar muito no foco, inclusive. Nem todos os integrantes da minha equipe precisam ter contato com o cliente, necessariamente. Alguns deles trabalham em dinâmicas que estão mais para os bastidores. Então, é importante você ter uma comunicação restrita lá, onde essa ferramenta permita que eles fiquem mais focados ali na dinâmica das tarefas do dia a dia. Para isso, a gente usa o Slack, por exemplo, e tem uma outra ferramenta que pouca gente usa nesse cenário, que é uma ferramenta que eu trouxe de um cenário de comunicação dos gamers, que eu estou testando ela e, a priori, estou até preferindo, que é o Discord. Ele é uma plataforma de comunicação gamer, onde ela tem servidores mais estáveis, mais seguros, mais robustos, e ela faz basicamente, ou praticamente, que a maioria das ferramentas possibilitam. Dividir tela, conversa de áudio, chat, enviar arquivo, inclusive arquivos mais pesados, que a maioria das ferramentas utilizam. O que ela não tem é integração de ferramentas ainda, porque, como eu falei, é uma ferramenta de chat game. Porém, ela oferece bastante vantagens. Às vezes você está no Slack, tem aquela queda, ninguém consegue falar. Para quem usa o gratuito, ele apaga o histórico. Então, fica uma dica dessas duas ferramentas. O Slack em si, para comunicação interna, e o Discord, que eu acho que vale a pena experimentar. Tá? Então, é algo bem necessário você manter essa comunicação mais restrita e mais focada. A gestão de tarefas e pautas, assim, hoje em dia a gente vê muito ferramenta para gestão de projeto. E são algo extremamente necessárias, mas você precisa também ter uma gestão das tarefas e das pautas que vão ser trabalhadas no dia a dia. Você precisa estar enxergando isso como gestor e a sua própria equipe, para saber em que fase está. Aqui na agência, a gente criou colunas, né? A gente utiliza o Mason Task, acho que esse é o nome dele, costumo chamar de Task, mas ele é muito similar ao Trello. Ele só tem um visual um pouco mais bonito e eu acho ele um pouco mais leve. Mas é uma ferramenta muito parecida com o Trello, onde você organiza as etapas do processo da sua equipe no dia a dia em colunas. E aí você consegue colocar o responsável, identificar prazo, passar brief, fazer toda a dinâmica necessária para um processo saudável e para que todo mundo fique informado do que está fazendo o quê. Quem, né, está fazendo o quê. E essa integração entre a ferramenta de comunicação e esse gestor de tarefas é importantíssimo, porque você elimina aí uma série de conversas via WhatsApp e, ao mesmo tempo, volumes de e-mail desnecessário, conversando pelo chat. E as dinâmicas das tarefas do brief ficam bem organizadas lá, através das ferramentas de tarefas, como o Trello. Vou citar o Trello, que é o mais comum. Então, o teu colaborador está lá, ele começou a pauta do dia, ele tem a coluna lá, que é a responsabilidade dele, é o processo dele, por exemplo, redação, e ele sabe o que ele tem que fazer, para qual cliente, com brief, para quando entregar, enfim. E aí, depois, ele vai para o próximo passo. Fica muito mais fácil para todo mundo acompanhar, todo mundo saber o que está acontecendo, principalmente para você que está gerindo, tá?
Então, são ferramentas fantásticas nesse sentido. Inclusive, elas têm integração com e-mail. O cliente solicitou algo por e-mail, você consegue abrir a tarefa lá direto, com 2 cliques. Muito prático, até mesmo falando. Isso já vai, quando eu falo das tarefas e pautas, já estou falando do acompanhamento do processo em si, da gestão das rotinas. Você não ter a pessoa ali do lado, você não ter talvez um quadro onde todo mundo possa acompanhar, te dá uma sensação como gestor, às vezes, de um pouco de insegurança nesse início, mas, sinceramente falando, as ferramentas e essas tecnologias te dão muito mais dados. Algumas dessas ferramentas que eu citei, o Mastertask, eu acho que o próprio Trello eu nunca usei o relatório dele, mas eles dão relatórios, inclusive, da produtividade da equipe, de quantos cards ou jobs você entregou naquele dia, o tempo que o teu colaborador passou fazendo aquela tarefa. Então, o controle fica muito mais prático, ao meu ver. E você estando distante, você já consegue ter um panorama, né, de como está a equipe, de como está o trabalho, como estão as entregas. E, por fim, importantíssimo, que tanto os gestores como os colaboradores, eles precisam ter uma dinâmica de avaliação e de feedback das ferramentas que vocês estão usando, da equipe e até mesmo da gestão que está acontecendo. Então, a gente utilizou essa ferramenta, a produtividade está boa, eu estou vendo aqui que a equipe está trabalhando bem, porém a equipe está tendo dificuldades com a ferramenta, o servidor cai, a ferramenta dá erro, eles precisam repetir tarefas porque tem um bug. Então, essas conversas e essas avaliações são altamente necessárias. E se você só vai conseguir fazer um trabalho remoto bem produtivo e evolutivo, vamos dizer assim, se vocês tiverem sempre esse trabalho periódico de avaliação e feedback. Chegou uma pergunta aqui. Compartilhamento de arquivos e edição com backup integrado com as equipes. Olha, eu recomendo hoje o Google Drive, porque se cada um tiver o desktop no seu computador e salvo, que os arquivos serão salvos no computador, ele faz automaticamente o backup para a nuvem. Eu gosto, na verdade, de uma forma geral, das ferramentas do Google, porque elas são muito integradas e me permite ter uma plataforma com várias ferramentas utilitárias. Então, para compartilhar arquivo de edição com backup integrados, eu acredito que o Google Drive é uma boa ferramenta. O Dropbox faz algo bem parecido também. Então, são 2 ferramentas bem seguras, que têm otimização para a equipe, que tem histórico, e você consegue fazer espelhamento de backup até. Tipo, tudo... Você consegue, inclusive, transferir propriedade de arquivos, restringir ali, deixar um backup do ano de 2019. Só quem tem acesso é o gestor. A partir dali, a equipe só tem acesso caso necessário, e por aí vai. Tá? Então, é dessa forma que eu encerro aqui. A avaliação e os feedbacks são importantíssimos para que você tenha ferramentas que te ajudem e não te atrapalhem, porque isso pode acontecer. Ferramentas não produtivas, ferramentas onde a equipe não se adapta ou ferramentas que não estão alinhadas com o teu processo, tá? É isso. Espero ter ajudado. Legal, Dani. Nessa questão de ferramentas, né, realmente existe um volume muito grande de ferramentas, né, que podem ser testadas, né, e acho que essa questão realmente da avaliação e feedback constante, né, de testar, de ver se adapta à rotina de cada empresa, de cada agência, né, o quão é facilitado para o dia a dia de cada uma, né, poder atuar, e aí vai se adaptando, né. Como exemplo, por exemplo, na nossa agência, lá na Dive, a gente utiliza muito o Slack. É uma ferramenta que a gente integrou com praticamente toda a operação, né, com toda a forma de gestão, né, da empresa. Facilita muito a comunicação, né, entre os grupos, olhando para cada cliente. Então, é uma que eu cito, né, com um grande sucesso de implementação e adaptação, assim, né? Mas é baseado na rotina, né, como você coloca, de cada agência, né? Então, testem, validem, melhorem, né, as suas rotinas baseadas aí, né, em todas essas possibilidades.
Muito obrigado, Dani, pelas suas colocações. Eu acho que ajudou bastante aí a todos, né? E até um tema que você trouxe ali, né? A questão do próprio trabalhar integrado, trabalhar um pouquinho, né, na visão, né, de como as coisas funcionam, de agendas, de tarefas, de projetos, né? É muito importante todo esse ferramental. E para falar um pouquinho sobre isso, né, mais voltado à questão de gestão de projetos e tarefas, né, eu gostaria de convidar o Rodrigo, da Vitamina Web, a contar um pouquinho da experiência dele nessa temática, né, como que está trabalhando essas ferramentas, né, no dia a dia, né, olhando assim para a visão de projetos e tarefas, né, com suas equipes, para torná-las cada vez mais produtivas. Rodrigo, é contigo agora. Boa sorte aí, né? Conta um pouquinho da tua experiência para nós, amiga. Bom dia, pessoal. Primeiramente, obrigado pelo convite. Valeu, Dani, pela apresentação. Bom, eu vou complementar algumas coisas que a Anne e que a Dani Baroni falou também, só que eu vou contar um pouquinho como foi o processo evolutivo, né, que a gente já experimentou, né, de gestão no geral aqui da empresa e por que a gente chegou no que a gente chegou agora, tá? Eu já faço projetos digitais, né, tanto manutenções de projetos como desenvolvimento do zero, de projetos digitais, tanto na questão web e mobile, já faz uns 15, 16 anos, né? Então, a gente já passou por todo tipo de modelo de gestão, tanto de projeto quanto interna, e a gente também já experimentou níveis de senioridade diferentes de gestores, perfis diferentes de gestores, enfim, tudo que a gente já experimentou um monte de coisas, né? E nossa empresa, ela é muito focada em produtividade. A gente tem que ter produtividade, a gente tem que ter entrega. Porque o que a gente vende para o cliente final é hora, né? Hora, homem trabalhada, entendeu? Se a gente não consegue ser produtivo e pelo menos, se a gente conseguir estimar um tempo e conseguir fazer num tempo menor, né? Se nosso tempo que a gente estimou é um tempo normal de mercado, a gente conseguir reduzir esse tempo, pô, legal. A gente está ganhando aí produtividade, um lucro melhor, tudo mais. Se a gente não consegue cumprir nenhum prazo estimado que a gente está colocando na tarefa, aí o problema já é muito grande. A gente já passou por isso, tá? Já passou de estimar prazo, não cumprir, e por questões de processo, e literalmente processo. Não falo nem de senioridade de pessoas, porque o processo ele vem para poder resolver um pouco isso. Então, a gente já teve, eu vou falar como é que a gente está agora. A gente montou o modelo. Hoje todo mundo fala muito de Scrum, né, de modelo de gestão de projetos ágeis. Aí alguns ainda defendem o modelo Waterfall, que é o modelo em cascata e tal. Então, assim, eu vou falar para vocês já logo de cara que o modelo que funciona é o modelo que te atende, tá? E quando falo que te atende, é baseado no que a sua empresa fornece como serviço, quais tipos de projeto, qual a velocidade, qual o modelo de projeto de curto prazo, médio prazo, longo prazo. Então, assim, a gente usa um modelo muito híbrido, né? Então, vou falar um pouco como a gente conseguiu, uma equipe mais reduzida. A gente passou por um processo de organização da equipe, uma equipe muito mais reduzida, com entregar muito mais produtividade para todo mundo e um maior controle, tá? A primeira coisa que eu vou falar para vocês, tudo que eu vou falar é bem óbvio, tá? Muitas coisas são óbvias, vocês escutem lendo livros, artigos, e todo mundo fala para você quando vai tomar um café. Mas, assim, a questão de ser óbvio e a questão de colocar realmente em prática. Que colocar em prática é uma coisa, todo mundo falar bonitinho é coisa, colocar em prática é outra coisa. Então, a primeira coisa que eu comecei a fazer, porque nós temos uma unidade aqui em Jundiaí, São Paulo, mas a matriz fica em São Paulo, né, na capital. Eu atuo 2 vezes por semana em Jundiaí. A gente teve que estabelecer um modelo de metas para a equipe, né? De entregas, metas de entrega, não somente entregas para o cliente, como entregas internas para a evolução da própria empresa, né? Então, sagrado, né? Toda segunda-feira tem uma reunião com o board, né? Com os gestores e tal, para a gente definir quais são as metas da semana, tanto de todos os projetos que estão em andamento, como todos os clientes de manutenção que precisam ser entregues, jobs, atividades, quanto
quanto das atividades internas da empresa, comercial e tudo mais. Então, é uma reunião que ela, apesar de falar que a gente vai definir tudo, a primeira reunião ela demorou um pouco mais, demorou umas 2, 3 horas, a segunda reunião foi 1h40, 1h30, hoje a gente faz a nossa reunião, no máximo, semanalmente, em meia hora. Tá? Meia hora, 40 minutos, a gente consegue colocar todo mundo a par das coisas, só faz um update e define quais são as metas da semana. Então, assim, definir as metas da semana é muito importante para você conseguir ver uma evolução rápida da entrega. Porque o projeto ele tem, talvez 1 mês, 2 meses, 3 meses, mas quando você planeja um projeto, todos os projetos que rodam simultaneamente, mais as tarefas de cliente de FII mensal, e às vezes o recurso que você tem, ele tem que atender tanto o projeto, como em alguns momentos dar um apoio no FII mensal também, às vezes você não consegue separar isso, você tem que ter as metas da semana para você cumprir. Se você cumprir as metas da semana, você sabe que na próxima semana você está em dia com tudo, né? Fica mais fácil, é mais perceptível isso. Então, a gente começou a fazer isso. Bom, quando a gente começou a fazer as metas da semana, eu vou até falar uma coisa para vocês, não se frustrem, né? A gente não cumpriu umas 2, 3 semanas sem cumprir a meta da semana, tá? A gente cumpriu 40%, 30%, foi muito. Por quê? Porque a gente teve que também dosar. Dosar, assim, será que a gente está colocando muita coisa para ser entregue na semana mesmo? Ou será que a gente está colocando a pessoa errada para poder fazer a tarefa? Então, a gente teve que entender esse cenário. Então, a gente conseguiu entender e hoje a gente entrega 100%. A gente nunca vai entregar 100%. Por lá, uma semana ou outra, a gente conseguiu entregar 100%, foi uma vitória. Mas já está nos 80%, 90%, entendeu? Só que, assim, a reunião e todo dia a gente tem o daily meeting, né? Então, assim, todo dia a gente fala assim, gente, como é que nós estamos com as metas da semana? Tá indo bem, não tá? Qual a dificuldade? Rodrigo, isso aqui que era para fazer ontem não foi feito por causa do cliente isso. Então, assim, a gente vai remanejando, mas todo mundo consciente do que está fazendo. Eu acho que uma coisa que eu já passei na minha empresa, eu acho que vocês já passaram, muitas vezes tem um monte de coisa rolando na empresa, de atividade, mas o que é esse monte de coisa? O que está atrasado, o que está em dia, o que está adiantado, porque você às vezes consegue adiantar, e o que você tem prazo flexível para poder conseguir manipular. Então, essa informação, com os Week Goals que a gente faz, as reuniões semanais, as metas semanais, e com o Daily Meeting, a gente consegue ajustar isso. Assim, não tem outra forma, é conversando, tá? Como a Vitamina Web, ela já vem de um processo que a gente libera para os colaboradores, antes dessa questão de a gente ficar enclausurado, isolado, a gente já liberava 2 vezes por semana a escolha dos colaboradores trabalhando remotamente. Já 2 vezes por semana. Por quê? Porque o mundo está mudando, os negócios estão mudando, a forma de trabalhar está mudando, as cidades, as metropolitanas são uma loucura, o deslocamento é uma droga para todo mundo. Então, a gente começou a implementar. Começou com 1 vez por semana, já estamos em 2 vezes por semana. Então, já tinha alguns modelos interessantes montados para o remoto. O ponto só que o Week Goals, né, a reunião semanal, ela era presencial. Então, de segunda-feira presencial com a equipe, de conversar, isso a gente adotava. Agora, pela primeira vez essa semana, a gente teve que fazer ela de forma totalmente remota, entendeu? Então, assim, eu recomendo muito isso dá certo muito pra gente, e o Daily Meeting, né? Quais modelos de comunicação que a gente adotou, tá? A gente usa algumas ferramentas de conference, tá? Nem sempre é a mesma. A gente usa muito o Whereby, e também o Hangouts do Google. Toda a nossa plataforma de gestão de e-mails, arquivos de nuvem, quando a gente fala de Excel, PowerPoint, Word, essas coisas, a gente utiliza a solução do Google como um todo, tá? Assim como a Dani falou, eu gosto muito dela, a parte de calendário também, compartilhamento de agenda, tudo isso no Google funciona muito bem. Então, a gente usa muito o Hangouts em alguns casos, e em alguns casos a gente usa o Whereby. Tá, o Whereby é tão bom quanto o Hangout, mas o Whereby dependendo até 4 usuários é gratuito, acima disso ele cobra. Então, assim, a gente acabou optando muito pelo Hangout. E-mail, gente, vou falar assim, e-mail a gente está parando de usar, tá? O e-mail é uma coisa que, assim, a gente usa com o cliente, com a relação comercial, né? Para talvez enviar alguma coisa, algum arquivo, alguma coisa, mas assim, antigamente a gente usava o e-mail para tudo, o e-mail virou chat, né? Antigamente o e-mail era um chat, e é uma droga, porque assim, eu, por exemplo, odeio o e-mail na minha caixa de entrada. Para mim, o e-mail, assim, é a tarefa para ter que ser executada, como se fosse um item de tarefa. Então, isso é ruim porque o e-mail, você perde a questão de prioridade, né, de organização, então é ruim. Então, a gente parou de usar e-mail para isso. O e-mail a gente usa para coisas muito específicas.
principalmente para a relação comercial, né? E algumas demandas de enviar alguma coisa e tal, mas bem específico hoje em dia já, tá? Hoje em dia o Bit é muito mais para a parte comercial. A gente acaba se comunicando com o cliente por e-mail, mas não porque a gente manda o e-mail, a gente vai lá, abre o e-mail e manda. Porque as ferramentas hoje em dia, elas mandam notificações, seja pelo aplicativo, se o cliente tem um push, ou por e-mail para falar assim, ó, tem uma nova atualização sobre o seu atendimento aqui ou sobre a tarefa. E daí o cliente acaba recebendo uma notificação, só que quando ele clica, ele entra na plataforma e interage pela plataforma, assim como a gente só interage hoje em dia com o cliente pela plataforma, tá? A gente tem grupos de WhatsApp com os clientes, então isso aí é uma coisa que também para o trabalho online, home office, etc e tal, no geral como um todo, você tem comunicação com o cliente no WhatsApp, colocando regras sobre isso, né? Porque o WhatsApp não é 24 horas, a não ser que tenha uma urgência, uma demanda, eu acredito que sempre tem que ter uma contingência aí. Só que o WhatsApp é um canal que a gente utiliza com o cliente, não para ele ficar abrindo tarefas ali e tudo mais, para a gente ter uma rápida comunicação para resolver um ponto muito específico, tá? A plataforma de entrada de pedidos, ela continua sendo a plataforma que a gente usa de gestão de projetos e tarefas, que daqui a pouco eu vou comentar para vocês. Então, lógico, tem um cliente que ainda abre pelo WhatsApp, ainda liga, tem cliente que liga para abrir chamado? Tem cliente que manda e-mail? Tem. Mas a gente pega todas essas entradas e vai explicando para o cliente, e hoje em dia quase todos já aderiram e já converteram para poder usar só a nossa plataforma, porque lá tem uma série de configurações, tem escalation list, tem prioridade, tem histórico de tudo, e tem todas as tarefas do cliente que estão em andamento, em qual status que está, o que depende do cliente, que depende de nós, tem tudo lá. Então, de uma forma organizada. E tem cliente nosso que tem horas que liga, horas manda e-mail e horas manda WhatsApp. Então, nesse momento de home office, até um momento legal, acho que assim, existe tem que olhar a parte cheia do copo, né? É uma ótima oportunidade de todo mundo conseguir aprender a trabalhar de uma forma mais organizada também. E até mesmo o cliente entender que assim, não adianta ficar mandando tudo por todos os canais que não vai dar certo, tá? Então é isso. E o Slack a gente está voltando a usar, tá? Por que a gente está voltando a usar? Porque como a gente já tinha ainda muito atividade presencial na empresa, não se fazia muita necessidade, nós temos o Slack da Vitamina faz muito tempo, e a gente não tinha necessidade muito de Slack, né? Porque como nós temos o Google, nós temos o Digital do Google, que a gente acaba se comunicando por ali, temos um outro grupinho de WhatsApp que servia muito bem, tava tudo certo, tudo tranquilo. Só que agora, com essa questão do home office, eu acho que uma ferramenta como o WhatsApp, ela não atende a gestão de equipes, não é a ferramenta adequada para isso. O WhatsApp é um atendimento ao cliente, eu acho que até é legal. O cliente não tem que ter mais um aplicativo para instalar com mais uma empresa e tudo mais, é legal. Só que para gestão de equipes, eu adotaria uma ferramenta, e já usamos muito o Slack, eu gosto do Slack, então, assim, a gente vai adotar novamente o Slack como nossa plataforma, tá? Gestão de entregas. Vamos lá, gente, assim, a gente nós somos uma empresa de tecnologia, né? A gente faz o X-Design e tecnologia, e planejamento de projetos para clientes. Então, um problema muito grande que eu vejo em empresas, produtoras de tecnologia, produtoras web, tem a mesma agência, é que o pessoal ainda não adotou a questão de versionamento de código, de utilizar um Git, ou um Mercúrio, ou outras ferramentas de versionamento para a gestão das entregas, né? Eu vou falar isso até teve uma pergunta agora com relação ao backup, né? O Git, só para você usar um versionamento de código como o Git, para uma equipe de desenvolvimento, já resolve, porque você tem todo o backup de tudo lá. E com histórico, você pode voltar minuto a minuto, de qualquer correçãozinha, qualquer erro, qualquer melhoria, você pode fazer um rollback de uma forma de um código como um todo. Então, assim, isso, sobre a gestão de entregas, a grande produtividade que a gente teve e alinhado com a questão que quando o pessoal sobe uma atualização que a gente coloca numa branch, num repositório que a gente chama de homologação, a gente homologa ali, depois só que tudo está homologado, que a gente ali somente vai para um ambiente produtivo, que a gente fez esse fluxo aí, o nível de qualidade aumentou, o nível de entrega aumentou, porque hoje em dia um desenvolvedor ele faz um deploy e tem um outro que verifica. Então, assim, e fora que você tem um histórico, né? E fora que ajuda, né, para você controlar a produtividade de entrega do pessoal, da sua equipe. Porque, assim, se o cara ficou o dia inteiro lá programando um projeto e tudo mais, se você for ver ele mexer em 2 linhas de código, pô, alguma coisa de errado tem. Você consegue olhar isso. É muito fácil olhar isso, inclusive, tá? O que a gente evoluiu agora, que eu falo para vocês que é uma coisa que a gente está preparando já faz um tempo, a gente estava já estudando,
A gente já montou todo o modelo para isso foi que todos os nossos deploys, agora subidas para homologação e produção, hoje eram manuais. Quando na tarefa o funcionário falava assim, ó, subi a atualização aqui, tem um rapaz de DevOps que ia lá e baixava a atualização no ambiente de homologação, no que homologar, depois no ambiente produtivo. Hoje, com a utilização do Bitbucket, Git, Pipeline e Deployer, tudo isso é automático. Você então um comandinho aqui, a coisa já vai tudo automático, conforme vai tendo as aprovações da plataforma, tá? Então, eu recomendo muito usar. Nós temos uma palestrinha sobre isso, sobre essa questão específica, depois a gente pode ver se a Brad quer disponibilizar para os associados, mas eu acho muito importante uma ferramenta de gestão de entrega e desenvolvimento e controle, né? Que eu acho o Git e recomendo muito o Bitbucket, tá? Repositório de arquivos em nuvem, a gente só usa isso... só para concluir sobre backup a gente usa para os arquivos de desenvolvimento, a gente tem backup em todos os nossos servidores produtivos de homologação, então eu recomendo usarem plataformas de backup legais. A SBackup Online é o nosso parceiro, a gente instala clientes em todos os servidores, eles fazem backup incremental todos os dias de tudo, e do dia a dia mesmo, que é o desenvolvimento ali, que ainda não foi para produção, o Git ele resolve essa questão. Sobre arquivos em nuvem, nós usamos Drive, né? O Drive ou o Dropbox, né? Em alguns casos. Depende muito do tipo de arquivo, do que a gente vai fazer, tá? E outra coisa bacana, a gente está usando, agora a Adobe, tem o Adobe XD, tem outras plataformas, mas a gente adotou o Figma, né? Como uma ferramenta de construção de design, de UX design, né? Criação de wireframes, telas, design de interface, etc. e tal. Vou falar para vocês que foi em ano de 2019 a gente plantou essa ferramenta e vou falar que foi uma das coisas mais benéficas que a gente fez, porque o ganho de produtividade que teve na equipe de criação foi assim absurdo. A gente reduziu o tempo em menos da metade, entendeu? Fora que tudo fica em nuvem, tudo fica online. Se caso o nosso criativo não pode ir para a empresa, ele vai chegar lá na casa dele, já vai estar tudo disponível para ele, não tem que instalar software nenhum, sabe? Lógico, tem o desktop também, mas fica tudo mais prático. E nós, como empresários, né, gestores, a gente consegue de uma maneira bem fácil também ter um repositório de tudo organizado também. Eu achei fantástico, então eu indico muito o Figma, tá? Para gestão de projetos e tarefas, gente, eu vou falar uma coisa seguinte. Não tem melhor ou pior ferramenta. Tem a ferramenta que você gosta de utilizar porque você familiarizou, se você tem boa interação com a interface. Né? Tem ferramenta que a interface não te agrada, você não vai usar. Você vai achar difícil, você não vai usar. Tá? Nós já usamos na Vitamina Web TaskRow, Basecamp, Trello, Runit, entre outras. Né? E neste momento, como nós somos uma empresa focada em tecnologia, né, em muito desenvolvimento, a gente adotou o Jira, né, como nossa plataforma de gestão de projetos e tarefas. O Jira ele é da Atlassian, assim como o Bitbucket. Por que o Jira? Primeiro que a interface a gente achou para a gente muito boa. Ela tem recurso completamente customizável e personalizável para você criar lista de escalação, prioridade, tempo, SLA de atendimento, tem tudo isso para tudo. E já te gera relatórios legais para ver se você está conseguindo entregar ou não, como é que estão as coisas, né? Você consegue criar filas de atendimento, você consegue fazer uma grande personalização no seu fluxo de trabalho interno, né? A gente tinha um fluxo nosso, que a gente adotou meio que da Vitamina Web, que a gente, nenhuma ferramenta vai atender nosso fluxo. No Jira, no Atlassian, você consegue personalizar e praticamente 90% do que a gente faz do dia a dia, a gente conseguiu jogar na ferramenta. Então, Rodrigo, isso foi fantástico. Oi. Até eu tenho uma pergunta aqui, até para a gente dar uma sequência, né, em relação até ao nosso prazo, mas recebemos uma pergunta aqui da Flávia, né, que gostaria de saber como que se vocês compartilham, né, com o cliente, né, as questões de tarefas, né, as questões das tasks e tal. Então, se você puder falar um pouquinho, bem brevemente, né, a gente tem mais um minutinho aí para a gente finalizar a tua fala, né, acho que respondendo ela também é bem bacana nessa temática aí que você estava, né. Tá bom. Perguntando também sobre o backup, qual serviço de backup que a gente usa os padrões da AWS, Amazon e da Azure, que já fazem backup também, e aliado a isso, a gente usa uma ferramenta chamada sbackup.online, tá? Que é um client que instala em todas as máquinas. Então, quem tem um backup, quem tem um não tem nada, quem tem dois tem um. Essa é a regra do backup, entendeu? Então, a gente tem 2 backups que a gente faz em tudo, principalmente na parte de produção. Sobre essa gestão de tarefas e projetos,
o Gira possibilita isso, né? Ele não te cobra usuário nível cliente, ele te cobra usuário nível produtivo, o cara que está ali no operacional. Nível cliente, você pode ter quantos usuários você quer. Então, ela tem duas formas, né? Ela tem lá uma tarefa, uma task, né? Um Gira, que a gente chama, que é, por exemplo, trocar o texto na página X, entendeu? Você tem uma coluna de conversa de histórico sobre aquela task inteirinha lá, que é interna, comentários internos, que o cliente não enxerga. Você vai interagindo com a equipe, pedindo isso, perguntando, tirando dúvida. Quando você quer disponibilizar para o cliente, você coloca um comentário para o cliente e muda o status para que ele responda. Então, ela tem isso e a gente acha bem legal, tá? E só para concluir, tá? Agora, minha fala aqui com vocês, eu quero falar de uma coisa muito importante. Primeiro, segurança. Gente, né, porque home office deixa mais inseguro, então sempre limitem o acesso ao que vocês podem limitar, seja arquivos, servidores, banco de dados, não importa. Limitem o acesso, liberem para quem tem que ser liberado. Tá? E uma coisa que também ajuda muito no trabalho home office nosso, no trabalho, é o quê? Abrir uma tarefa corretamente. O que é abrir uma tarefa corretamente? Né? Às vezes o cliente manda um e-mail que é uma frase. Esse e-mail para a equipe que vai realmente resolver o problema, uma frase, não vai, muitas vezes não ajuda. Então, a equipe de atendimento, a equipe de suporte, a equipe, enfim, a equipe de tráfego, quem for pegar essa informação, destrinchar ela melhor, perder um pouco mais de tempo, 15 minutos, 10 minutos, 5, não importa o tempo, para dar print, detalhe melhor, circula, abre uma boa tarefa. Por que isso? Porque você já está trabalhando, você já está do lado da pessoa. Então, para você explicar é mais difícil. Então, detalhe da tarefa. E eu também tinha a parte contrária. Quando a equipe finaliza uma tarefa, hoje a gente pede para todo mundo, né, colocar evidências da tarefa finalizada para a gente ter realmente entendimento que ela entendeu o que eu pedi e que ela entregou corretamente. Então, as dicas que eu tenho sobre a parte de gestão de projetos e tarefas hoje, principalmente na parte do home office, são essas aqui. Tá bom? Excelente, Rodrigo. Obrigado aí pela tua colaboração, né? Realmente tem, no que tange aí, né, a gente geria as equipes e os projetos à distância, né? Exige sim, né, um acompanhamento constante, as ferramentas estão aí para ajudar, né? Mas a interação, né, com as equipes também é muito importante, né? E as ferramentas de comunicação, como você citou várias aí, né, que a Vitamina Web utiliza, né? Então acho que colabora com todos aí. Antes da gente dar sequência aqui, né, a última parte da nossa live aqui com o João, eu tenho só uma pergunta que foi feita para a Dani, né, durante a apresentação dela, que a Kessia queria saber, Dani, se você puder reforçar para nós, você comentou na sua fala ali sobre uma ferramenta de gerenciamento de tasks, né, se você puder só citar ela novamente, acho que gerou interesse aí das pessoas aí para saberem. Que eu recebi duas perguntas aqui. O nome das ferramentas, é isso, Daniel? Isso, né? Como você citou uma, né, que vocês utilizam, acho que o pessoal gostaria de saber também qual que realmente é, né? Tá, tem o Trello, que é uma ferramenta ótima de task, ela é muito leve, muito usual, muito intuitiva. E tem a Mailchimp Task, acho que é assim que se pronuncia, que é uma ferramenta muito parecida com o Trello, um pouco mais leve, um pouco mais bonita, e tem umas integrações interessantes. Eu mandei o link aí, o pessoal vai compartilhar, acredito lá que no comentário do Facebook, mas estão aí os links para melhor acessar, para facilitar. Excelente, Dani. Obrigado aí pelas colocações. Né, pessoal? Acho que a gente até vai estender aqui um pouquinho da nossa live, ela estava programada até meio-dia, né, mas eu acho que está tendo aí uma temática bem bacana, está tendo bastante interação das pessoas aqui, né, nos questionando, a gente vai respondendo à medida do possível, e algumas outras depois a gente retorna aí para as pessoas, né, levamos as informações. Então, por favor, nos mandem as perguntas ali, né, e principalmente, né, nos coloquem como está o momento de vocês aí em relação a tudo isso que vem acontecendo, né, como que está o comportamento do mercado, né, para vocês, para que a gente também conheça, né, nós como associação queremos saber como estão os associados, né? Então compartilhem conosco informações, tá bom? Para dar continuidade, então, né, nosso bate-papo, eu vou chamar o João da Brivia 10. O João vai falar um pouquinho para nós
essa modelagem de trabalhar à distância, mas também trabalhando aí num modelo, né, de vários sites, né, várias unidades, né, compartilhadas, né, em vários lugares, e como remete a isso, né, trabalhar com produtividade também num desafio desse. João, o papo é contigo, obrigado aí pela tua presença, compartilha conosco um pouquinho da tua experiência. Ótimo, obrigado, Daniel, e obrigado aí pelo tempo dos demais também que estão participando da live, né? O cenário que nós estamos agora, né? Eu venho de uma compra, né, feita pela Brivia 10, que era da empresa A2C, e casou, né, que o modelo da A2C, modelo até 2019, e Brivia 10 já eram modelos muito similares, então facilitou bastante a integração e dar continuidade a esse formato de trabalho aí, já como o home office sendo uma rotina nossa, né? Então, já era um modelo que estava rodando nas duas empresas desde 2018, então já vinha um modelo sendo colocado em prática, e agora com essa questão aí que fomos forçados, né, por esse momento que o mundo todo passa, para a gente foi, de certa forma, tranquilo operacionalizar, né, o modelo home office de forma rápida, né? Então, a gente decidiu que colocaria todo o time home office na sexta-feira, fim do dia, 5h30 da tarde, e na segunda já tinha aí praticamente 100% do time trabalhando de casa. Porém, para isso acontecer, né, como já foi falado pelos outros convidados aqui, houve planejamento, né? Então, houve aí planejamento, investimento, mas também é viável você pensar em ações de curto prazo, né? Mas no nosso caso, a gente trabalhou aí uma primeira frente, né, para que isso acontecesse. Teve, obviamente, uma frente de investimentos, então houve uma necessidade de você fazer uma troca de PCs, né, por notebooks, e ainda a gente tem, no nosso caso, também alguns perfis, né, que trabalham com os iMacs, então, ou seja, não é um notebook, e aí para esse momento agora, a gente liberou para as pessoas poderem levar para casa o computador, né, e continuar o seu trabalho. Então, esse é o primeiro ponto importante, né? Quando se pensa em home office, você ter essa mobilidade aí do computador para as pessoas conseguirem trabalhar, né? E, obviamente, que vem a questão aí de acesso, segurança, tudo que já foi falado aqui, isso também entrou em pauta, né? Mas também, durante o ano de 2019, houve aí um trabalho de criar o hábito, né, das pessoas de trabalhar já, de certa forma, online ou home office, principalmente trabalhar no modelo de arquivos compartilhados, né? E também a gente usa Google Drive. Então, você fazer uma apresentação, 4, 5 ou mais pessoas, né, trabalhando ao mesmo tempo, trabalhar numa planilha, trabalhar num documento em formato Word, né? Então, todo esse hábito de trabalhar online e fazer reuniões, ele já vinha sendo praticado. Então, isso facilitou bastante. A gente já tem um feeling, né, que a partir desse momento que está todo mundo home office, você tem um ganho de produtividade a partir do momento que você não tem a perda do tempo de deslocamento. Óbvio que não tem ainda o hábito em todas as pessoas, ou uma cultura, né, do modelo home office, e aí você começa a esbarrar em questões básicas aí de pessoas que às vezes não têm, de repente, um espaço na sua casa, né, que possa estar com acesso restrito, né, só para trabalho mesmo, uma mesa confortável, uma cadeira, internet, ar, etc. Então, tem toda essa estrutura mínima aí. Mas hoje a gente está com 7 escritórios, né? São Paulo, Porto Alegre, Novo Hamburgo, Florianópolis, Joinville, Distrito Federal e Lisboa. E alguns desses escritórios são em coworking. Então, agora também com essa realidade que a gente enfrentou do coronavírus, o modelo do coworking, de certa forma, expôs mais o time, né? Porque tinham mais pessoas, mas também a gente agilizou esse modelo de trazer todo mundo para o home office, né? Então, a gente tem esses dois modelos. E aí o coworking também ele nos forçou a uma ação de pensar principalmente nessa questão aí de ferramenta de trabalho para arquivos pesados, né? Então, a gente migrou para a plataforma do Google, toda essa parte de arquivos, né? Usa o Drive File Stream para baixar esses arquivos, né? Só que isso já era um projeto que já rodou ano passado, então por isso não nos atrapalhou, né? E na parte aí de tarefas, essa interação com o cliente, também tem um desafio, né, do cliente entender o modelo, estar preparado para trabalhar com você nesse formato. A gente trabalha com uma plataforma chamada Write, talvez alguns conheçam, outros ainda não ouviram falar, mas é uma ferramenta que ela tem uma interface de trabalho com o cliente. Então, nós temos hoje um cliente global,
que tem 17 pontos de contato solicitando job no dia a dia com a sua squad, né? Só que esse cliente já entrou no modelo, foi até um pedido dele, né? Eles queriam uma plataforma, eles não queriam um e-mail. E o Wrike, o bacana da plataforma é que, de fato, ele vai ao encontro, né, desse modelo até que o Rodrigo falou aqui, de certa forma, diminuir drasticamente o volume de e-mails. Então, isso agilizou bastante, né? Então, a gente hoje tem muito poucos e-mails. Geralmente, qualquer coisa que é uma tarefa para alguém executar, não rola e-mail. Tem que ser via Wrike, né? E aí entra o modelo de você educar as pessoas, né? Comunicar, de usar a plataforma da forma correta. Então, você precisa capacitar as pessoas, criar consciência e ter paciência, mas ter também frequência, né? De falar, de cobrar, de fazer, mostrar que as coisas fluem melhor. E aí isso não vai mudar, obviamente, da noite para o dia, né? Mas hoje o nosso processo, eu diria que ele está em uns 95%. Essa parte de e-mails não existir mais para tarefas e tudo pelo Wrike, né? E agora o nosso desafio está sendo implantar esse processo de trabalho com o cliente. Mas já tem um cliente, principalmente clientes novos, é mais fácil, né? Aquele cliente que já acostumou ligar, mandar e-mail, WhatsApp, enfim, aí demora um pouco mais. É um trabalho muito simples, né? Mas clientes novos já estão entrando nesse formato. Sobre ferramenta de comunicação, a gente também já trabalhou com Slack, mas aí por uma estratégia de custo, né, também. Como a gente já paga a plataforma do Google, a gente migrou tudo para o Google Chat, né? Tem o Hangouts e tem o Chat, né? E o Hangouts é uma ferramenta que o Google anunciou que ele vai fechar ela, né? Ou finalizar ela e deixar tudo no Google Chat, que ele é muito similar ao Slack. Então, você tem os conceitos de sala, os conceitos de threads, e aí você precisa ensinar também as pessoas a usar a ferramenta da forma adequada, né? Por mais que a gente está todo dia trabalhando com isso, mas nem todo mundo ainda tem a habilidade, né, de usar a ferramenta da sua forma correta. Então, esse é um trabalho que você precisa fazer frequentemente. Então, fazer as reuniões online toda semana, fazer esse processo rolar e mostrar para as pessoas o quanto isso é relevante e tem ganho de tempo, né? E o ponto principal, fechando aqui a minha fala, já também dado o nosso tempo, que você, obviamente, tem que ter processo, tem que ter ferramenta, tem que ter a rotina, mas o mais importante do que eu acredito, de fato, são pessoas. É esse o ponto. Então, a minha crença está relacionada a pessoas. Então, a gente tem que confiar nas pessoas, mas tem que fazer, obviamente, o trabalho de comunicação, tem que procurar também ser exemplo, tem que orientar. Mas a base é pessoas. É esse o entregável nosso para o nosso cliente, é o conhecimento das pessoas. Então, essa é a base, é ouvir o time, é confiar no time, estar disposto a, junto com eles, a mudar, melhorar, evoluir. Então, acho que é um caminho, sem dúvida, né, já reforçado por outros aqui, que esse momento aí que nós estamos enfrentando, né, o mundo todo está enfrentando, existirá a rotina de trabalho antes e a rotina de trabalho depois do coronavírus, né? Então, a gente está disponível aí sempre para trocar ideia, compartilhar. Se alguém também quiser marcar alguma visita online, né, de benchmark, estamos sempre à disposição. É isso, Daniel. Passo aí a bola para você, então. Excelente, João. Obrigado aí pela tua colaboração, né? Sempre muito proativa aí com a Brad, né? Com todos os associados, né? Se colocando sempre à disposição aí para dividir um pouquinho da experiência. João, até aproveitando, né, a gente fazer aqui um encerramento, né, e lembrando a todos, né, que estão acompanhando a gente, esse material vai ficar gravado, vai ficar no YouTube lá e nos canais da Brad. Então, depois também, quem quiser acompanhar, se perder alguma etapa, quiser reforçar, né, o entendimento, acesse, né, os nossos canais e todo esse conteúdo vai estar lá disponível. Mas voltando aqui um pouquinho, João, né, só para a gente finalizar, como você está percebendo, né, já que a gente trouxe aqui experiências nossas, né, das nossas agências que, de certo modo, já estão vivenciando o home office há algum tempo, né, com boas práticas, né? Mas e os clientes, né? O que eles estão enfrentando nesse dia a dia, né? Como está sendo para eles essa mudança? Você pode contribuir com alguma coisa? Acho que seria bacana cada um pudesse falar aqui bem brevemente, 1, 2 minutinhos, né, para a gente ver em que momento, né, o mercado está, para a gente compartilhar também isso com todos os associados. Correto. Da minha parte, Daniel, teve esse caso de um cliente que eu citei, né, mas de fato é uma empresa com atuação global, então, ou seja, é uma empresa que também já vem nesse movimento, né, e hoje pelo perfil, pelo foco de atuação da nossa empresa,
enfim, de grandes marcas, é natural que essas grandes marcas elas também tenham mais escritórios, mais unidades. Então, a gente percebe no foco que nós atuamos um movimento já natural e realidade em muitas empresas, o que obviamente facilita também para a gente, né? Talvez quando se fala da pequena e média empresa, de repente tem uma realidade um pouco diferente, né? Até porque a grande empresa ela consegue ter pessoas focadas em buscar soluções para isso, né? Esse é o meu ponto de vista desse cenário de clientes. Excelente. Dani, quer falar um pouquinho como está sendo para vocês, seus clientes? A gente, como eu falei nesse processo, a gente sofreu um pouco menos fazer esse trânsito, porque esse trânsito não existiu. A gente tinha presencial basicamente a reunião de segunda-feira, assim. A gente fez, reunião de segunda-feira por Hangout. O restante do processo se mantém, a nossa rotina se mantém. Felizmente, digo isso porque a gente está sofrendo mais e por consequência os clientes. Nossos clientes também estão, tá todo mundo assim se planejando, né? Tá todo mundo cauteloso, mas a gente está mantendo o diálogo aberto, se colocando aberto em nível de parceiros mesmo, falando, a gente está aqui, vamos conversar, vamos ver o que é melhor para todo mundo, enfim. Tá todo mundo junto, né? O barco é um só. Legal, Dani. Rodrigo, fazer um fechamento, falar um pouquinho de como estão os seus clientes em relação a toda essa mudança. Assim, a gente já tinha um parcial aí, né? Um home office parcial, como eu comentei. Mas o que a gente fez, assim, essa semana agora que nós estamos nesse momento, né? Foi uma semana muito de organização, tá? Porque apesar dos pesares que nós tínhamos home office, a gente tirou a semana, vamos falar assim, até ontem, né? Que hoje já está mais organizado, para a gente combinar o jogo com a equipe, ver como a gente vai fazer. A gente fez muita distribuição de atividades, pelo menos por 2 semanas, para estar todo mundo se adaptar de forma mais fácil, tá? Então, internamente, essa semana foi de organização e agora nós estamos voltando ao ritmo normal. O cliente em si, eu acho que ele ele sentiu um pouco, porque vamos falar, segunda, terça, quarta e quinta, a gente remanejou, não fez poucas entregas, né? A gente vai começar a fazer mais entregas a partir de hoje. Mas em termos de comunicação, não. Em termos de comunicação com o cliente, ela tá ok, porque a gente já usa alguns canais online, então tudo certo. Desculpe, estava no mudo aqui, não estava conseguindo. Obrigado, Rodrigo, pela participação. Anne, alguma colocação em relação aos seus clientes, alguma dificuldade que eles estão enfrentando nesse momento? Eu acho que é bem o que a Dani falou também. É o momento em que nós nos colocamos à disposição deles. Eu acho que, por incrível que pareça, todo mundo ficou igual no mesmo barco. Agora não tem mais diferença. Está sendo um momento, acho que, de aprendizagem para todo mundo. Alguns clientes nós ainda tínhamos uma presença física, né? Fazíamos algumas reuniões presenciais com a equipe. Agora a gente está ensinando todo mundo a usar o Hangout, a usar o Skype. E eu acho que está todo mundo aprendendo. A minha grande expectativa é que todo mundo saia muito melhor dessa. Saiamos mais fortalecidos. Obrigado, Anne, também pelas colocações. Gente, eu só posso agradecer, né, a vocês 4 por dividirem conosco todas essas experiências de vocês, essas boas práticas. Eu acho que para os associados aqui foi muito relevante, né, essa troca de informações. Lembrando a todos os associados e quem não é associado, né, também que queira conhecer mais sobre o trabalho da Abrad, né, acesse nossos canais, olhem nossos sites, né, procure informações com todos os associados, né, para a gente dividir. Tragam, né, temas também para próximas lives que a gente possa fazer, outras temáticas aí, que a gente com certeza vai trazer profissionais que possam dividir com todos, né, grandes experiências aí e insights para que cada vez a gente se fortaleça, né, dentro da nossa área de atuação. Gente, a todos que acompanharam a live, a gente agradece, né? Deixamos todos os speakers aqui, né, de forma aberta a depois atenderem
necessidades, atenderem aí alguma pergunta específica, né? No mais, a gente agradece também a parceria com a Digitalks, que está conosco nesse projeto, né? E principalmente a todos os speakers aqui que estiveram conosco, né? Meu forte agradecimento. Muito obrigado a todos, até a próxima, gente. Obrigado, tchau, tchau.